tragédia chocante. O abuso durante o parto da vovó que mudou tudo. O telefone tocou e, ao atender, Clara ouviu a voz trêmula da enfermeira. Era o aviso que ela temia. Sua avó, Ana, estava à beira da morte. O que deveria ser um momento de triste despedida rapidamente se transformou em um turbilhão de emoções. O peito de Clara apertou, um nó se formou na garganta e a ideia de perder a mulher que sempre fora seu porto seguro a abalou profundamente. Mas, no meio de toda aquela dor avassaladora, uma necessidade incontrolável a invadiu. Clara precisava saber mais sobre a vida da avó, compreender as marcas que moldaram sua alma e sua família. E enquanto revirava armários empoeirados, seu coração disparou ao encontrar antigas cartas e álbuns de fotos. Havia algo nas palavras de Ana que parecia pulsar através do papel. Clara leu relatos sobre tempos antigos, sobre guerras e lutas. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Como isso era possível? Um silêncio familiar envolvia aquela história. Ao tentar conversar com parentes, encontrou resistência. Eles se esquivavam, murmuravam palavras de censura, como se preferissem enterrar o passado em vez de encarar a verdade. Mas Clara sentia que existia algo maior envolvido, uma rede de segredos que permeava a sua linhagem. Como uma sombra, o nome do médico ecoava. Ele ainda estava ativo. E Clara começou a perceber que os relatos de abusos podiam ter se perpetuado ao longo dos anos. A tensão aumentava. Cada dia trazia consigo a urgência de desvendar esse mistério. O peso do passado apertava seu peito, enquanto os ecos de dor reverberavam em sua mente. Sentia-se vulnerável, mas também determinada. Clara partiu em uma corrida contra o tempo, buscando justiça para sua avó e todas as mulheres que entraram naquele hospital para trazer à luz vidas. Mas retornaram marcadas para sempre. Após uma semana de pesquisa frenética, ele a recebeu com um olhar frio, uma máscara de indiferença. Ela começou a expor suas acusações. A verdade nascia e se agigantava ali, naquele instante. Mas o que aconteceu em seguida a deixou atônita. O médico, com um sorriso sarcástico, revelou laços familiares inesperados que transformavam sua busca por justiça em um deserto de confusão. As peças do quebra-cabeça se espalhavam. E Clara se sentiu perdida. Havia tanto em jogo: amor, proteção, uma luta por justiça. Mas também a sombra do silêncio familiar a se apossando. E agora, frente ao abismo de revelações, ela se perguntava se iria ousar mergulhar mais fundo, em busca de mais verdades ocultas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vê. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o olhar fixo no médico à sua frente. O ambiente estava carregado de tensão. Cada segundo parecia se arrastar. O médico, com aquele sorriso sarcástico, deslizou o olhar por ela, como se estivesse avaliando uma peça em um tabuleiro de xadrez. Ele então, aos poucos, soltou um fio de palavras que a fizeram tremer. Sabia que somos família? Clara mal conseguiu responder.
As palavras ecoaram em sua mente, um turbilhão de confusão e incredulidade. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu entre dentes cerrados, a sensação de uma muralha erguendo-se ao seu redor. Estudou bem, não foi? Minha avó foi uma grande amiga da sua. E eu sou seu tio. A afirmação parecia uma bomba explodindo em 1000 pedaços as certezas que Clara pensava ter. Tio? Como isso é possível? Uma corrente gélida percorreu sua espinha. O que mais ele escondia? A sala girou ao seu redor. Clara se lembrou das histórias que ouvira em família sobre um ancestral que havia se perdido no tempo, mas nunca imaginou que isso a conectasse a um peso tão sombrio. Os gritos abafados da avó, a dor e a traição. Tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de segredos e mentiras. Você está mentindo! Clara quase gritou, os olhos brilhando com lágrimas de frustração e raiva. Você fez parte do que aconteceu com minha avó. Você conhece a verdade. Ele sorriu, mas não era um sorriso de condescendência. Era um sorriso de quem tinha o controle da situação. A verdade, Clara, é que essa história não é só sua. A provocação pairou no ar como uma nuvem pesada, sufocante. Cada palavra dele parecia preencher o espaço com um discurso antigo que Clara nunca quis ouvir. Naquele momento, o estrondo interrompeu o embate. A porta se abriu com violência e, para a surpresa de Clara, sua mãe, Luciana, entrou apressada, com um brilho de desespero no olhar. Clara, o que está acontecendo? Ela não sabia se não poderia confiar em sua própria mãe. O ambiente se contorceu em uma nova camada de tensão. Luciana se virou para o médico, reconhecendo de algum lugar, e suas feições mudaram instantaneamente. O que você está fazendo aqui? Foi um momento de paralisia. Sussurros da infância de Clara flutuaram em sua mente. Esse era o homem mencionado em conversas murmuradas, o fantasma do passado que muitas vezes se despedia, mas nunca realmente partia. O ar estava densamente carregado de segredos mal enterrados. A ligação entre eles se tornava cada vez mais intrincada. Luciana olhou para Clara e a expressão de dor em seu rosto falava mais que 1000 palavras. Clara percebeu que a luta não era apenas dela. Você sabia? Clara balbuciou, a dor crescendo dentro dela, como um punhal afiado cravado em seu coração. Antes que Luciana pudesse responder, o médico se intrometeu, suas palavras cortantes. O que aconteceu há anos foi mais complicado do que você imagina. E os ecos se repetem. A frase encheu o ar com um mistério que parecia impermeável. Clara sentiu como se todo o chão tivesse sido derrubado sob seus pés. O que mais estava oculto? O que mais havia sido sussurrado entre as paredes da família, em meio ao silêncio ensurdecedor? E se as verdades mantidas em segredo fossem mais devastadoras do que ela já pensara? Como um nó na garganta, Clara se viu diante de um abismo de revelações. As verdades do passado se desenrolavam à sua frente. Mas seriam elas verdadeiramente libertadoras ou apenas trágicas? E perante essa nova linhagem de dor, a busca por justiça que ela pensava ter começado estava prestes a se transformar em uma batalha muito mais sombria, sem garantias de vitória.
Clara se viu paralisada, o olhar fixo no médico, que agora vagava entre o que poderia muito bem ser uma revelação ou um jogo mortal de manipulação. O ar estava denso. Cada respiração parecia um desafio. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia com... Ah, Clara, eu não tô mentindo. Essa família guarda segredos que vão além do que você pode imaginar. Sua voz era suave, mas as palavras cortavam como lâminas. Clara sentiu seu coração acelerar, um medo gelado envolvendo-a. Luciana, a mãe de Clara, parecia presa em um campo minado. O olhar dela era de horror e reconhecimento. Você não pode estar falando sério. Não pode ser! Sua voz falhava, como se cada palavra fosse uma pedra que caía em um poço profundo e escuro. Eu sou real, Luciana! E a verdade, queridos, é muito mais embaraçosa do que vocês pensam. O médico sorriu de volta, mas não era um sorriso amigável. É a satisfação de quem sabe que está no controle. Clara queria entender. Ela estava confusa, se sentindo como uma peça de dominó prestes a cair. Por que você fez isso? Por que você nunca falou nada? Você sabia o que aconteceu com minha avó? Sua voz cresceu em agonia. Cada palavra carregava o peso de uma ferida ainda aberta. Ele revirou os olhos. Um gesto desdenhoso. O que aconteceu há anos moldou essa família. Você acha mesmo que tudo isso foi em vão? A dor, os segredos, tudo é um ciclo que nunca termina. Ele se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Você realmente acha que sua avó foi a única afetada? O que ela passou, na verdade, foi para proteger cada um de nós. E você, Clara, é a peça-chave. Neste momento, a porta se abriu violentamente. Um grupo de pessoas entrou correndo e a primeira a se destacar foi uma mulher de cabelos grisalhos, os olhos arregalados em terror. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia e Clara a reconheceu instantaneamente. Era a irmã de sua avó. E atrás dela estavam outros familiares. As vozes começaram a se entrelaçar em um clamor confuso. Não pode ser verdade! Parte da família é... É isso mesmo? Um murmúrio coletivo explodiu pelo ambiente, carregando suspiros e gestos de incredulidade. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação de um médico como parente já era demais. Agora, a família inteira estava em disputa. Você não entende, Clara. A irmã Diana lançou um olhar gelado para o médico. Não importa o que você acha que sabe. A mentira sempre foi um manto que cobrimos para nos proteger. Havia mais envolvidos do que você pode imaginar. O médico sorriu, mas agora era um sorriso cheio de triunfos, como se estivesse jogando um jogo muito mais profundo. E se eu disser que sua avó fez um pacto? Uma decisão que alterou o destino de todos nós. Clara mal podia respirar. As luzes pareciam se apagar. A conversa turbilhonava. O que mais havia escondido? E a relação que uma vez considerou como a base da vida que conhecia estava se desintegrando diante dela. Sentindo um nó se formar na garganta, Clara se perguntava:
O que mais esse homem sabia que mudaria tudo? O que havia nesse pacto que poderia destruir não apenas o que restava de sua avó, mas a essência da família toda? E agora, atormentada pela confusão e pelo peso das verdades ocultas, ela se viu confrontando um abismo profundo, sem saber se estava pronta para o que estava por vir. A vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Se viu paralisada. Olhar fixo no médico, que agora vagava entre o que poderia muito bem ser uma revelação ou um jogo mortal de manipulação. O ar estava denso, cada respiração parecia um desafio. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia compreender como aquele homem, que era a personificação de um pesadelo escondido, poderia ser seu tio. Ah, Clara, eu não estou mentindo. Essa família guarda segredos que vão além do que você pode imaginar. Sua voz era suave, mas as palavras cortavam como lâminas. Clara sentiu seu coração acelerar. O olhar dela é a de horror e reconhecimento. Você não pode estar falando sério. Não pode ser. Sua voz falhava, como se cada palavra fosse uma pedra que caía em um poço profundo e escuro. Eu sou real, Luciana. E a verdade, queridos, é muito mais embaraçosa do que vocês pensam. O médico sorriu de volta, mas não era um sorriso amigável. Era a satisfação de quem sabe que está no controle. Clara queria entender. Ela estava confusa, se sentindo como uma peça de dominó prestes a cair. Por que você fez isso? Por que você nunca falou nada? Você sabia o que aconteceu com minha avó? Sua voz cresceu em agonia. Cada palavra carregava o peso de uma ferida ainda aberta. Ele revirou os olhos, um gesto desdenhoso. O que aconteceu há anos moldou essa família. Você acha mesmo que tudo isso foi em vão? A dor, os segredos, tudo é um ciclo que nunca termina. Ele se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Você realmente acha que sua avó foi a única afetada? O que ela passou, na verdade, foi para proteger cada um de nós. E você? Clara é a peça-chave. Neste momento, a porta se abriu violentamente. Um grupo de pessoas entrou correndo, e a primeira a se destacar foi uma mulher de cabelos grisalhos, os olhos arregalados em terror. Que está acontecendo aqui? Sua voz tremia e Clara reconheceu instantaneamente. Era a irmã de sua avó, e atrás dela estavam outros familiares. As vozes começaram a se entrelaçar em um clamor confuso. Não pode ser verdade! Parte da família é isso mesmo? Um murmúrio coletivo explodiu pelo ambiente, carregando suspiros e gestos de incredulidade. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação de um médico como parente já era demais. Agora, a família inteira estava em disputa. Você não entende, Clara. A irmã de Ana lançou um olhar gelado para o médico. Não importa o que você acha que sabe. A mentira sempre foi um manto que cobrimos para nos proteger. Havia mais envolvidos do que você pode imaginar. O médico sorriu, mas agora era um sorriso cheio de triunfos, como se estivesse jogando um jogo muito mais profundo. E se eu disser que sua avó fez um pacto, uma decisão que alterou o destino de todos nós, Clara mal podia respirar. As luzes pareciam se apagar. A conversa turbilhonava. O que mais havia escondido e a relação que uma vez considerou como a base da vida que conhecia estava se desintegrando diante dela.
Sentindo um nó se formar na garganta, Clara se perguntava o que mais este homem sabia que mudaria tudo, o que havia neste pacto que poderia destruir não apenas o que restava de sua avó, mas a essência da família toda. De repente, o celular de Clara vibrou no bolso, interrompendo o tumulto. Era uma mensagem da enfermeira do hospital. Clara, precisamos falar urgentemente. É sobre sua avó. Ela. O coração de Clara disparou. O que poderia ser tão importante? Com um movimento brusco, ela leu a mensagem, mas a tela do celular piscou, mostrando uma nova mensagem que a fez paralisar. Uma imagem, flashes de um rosto familiar. Gastando cada segundo, Clara finalmente percebeu. Era sua mãe, Luciana, em uma foto antiga com o médico. Os dois sorrindo, alguém segurando um bebê nos braços. O que mais estava por trás daquela cena? Clara, o que você leu? Luciana se aproximou, seu rosto pálido. Clara passou o celular para sua mãe, as mãos tremendo. Quem era aquele bebê? Mãe! A pergunta se despontou como um grito desesperado, ecoando na sala repleta de rostos confusos. Luciana olhou para a tela e seu corpo vacilou. Não, isso não pode ser verdade! Naquele instante, um silêncio ensurdecedor se instaurou. Tudo havia mudado. A verdade começava a se entrelaçar, formando um fio complexo e intricado que poderia arrebatar não apenas o que Clara conhecia, mas também a própria essência de quem ela realmente era. O peso do desconhecido se acumulava em seus ombros e, no fundo, Clara sabia, nada iria ser como antes. Clara se viu paralisada, o olhar fixo no médico, que agora vagava entre o que poderia muito bem ser uma revelação ou um jogo mortal de manipulação. O ar estava denso, cada respiração parecia um desafio. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia compreender como aquele homem, que era a personificação de um pesadelo escondido, poderia ser seu tio. Ah, Clara! Eu não estou mentindo! Essa família guarda segredos que vão além do que você pode imaginar. Sua voz era suave, mas as palavras cortavam como lâminas. Clara sentiu seu coração acelerar, o medo gelado envolvendo-a. Luciana, a mãe de Clara, parecia presa em um campo minado. O olhar dela era de horror e reconhecimento. Você não pode estar falando sério. Não pode ser. Sua voz falhava como se cada palavra fosse uma pedra que caía em um poço profundo e escuro. Eu sou real, Luciana, e a verdade... Queridos, que é muito mais embaraçosa do que vocês pensam. O médico sorriu de volta, mas não era um sorriso amigável. Era a satisfação de quem sabe que está no controle. Clara queria entender. Ela estava confusa, se sentindo como uma peça de dominó prestes a cair. Por que você fez isso? Por que você nunca falou nada? Você sabia o que aconteceu com minha avó. Sua voz cresceu em agonia. Cada palavra carregava o peso de uma ferida ainda aberta. Ele revirou os olhos, um gesto desdenhoso. O que aconteceva há anos moldou essa família. Você acha mesmo que tudo isso foi em vão? A dor, os segredos, tudo é um ciclo que nunca termina. Ele se virou para Clara, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Você realmente acha que sua avó foi a única afetada? O que ela passou, na verdade, foi para proteger cada um de nós. E você, Clara, é a peça-chave. Neste momento, a porta se abriu violentamente. Um grupo de pessoas entrou correndo e a primeira a se destacar foi uma mulher de cabelos grisalhos, os olhos arregalados em terror. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, e Clara a reconheceu instantaneamente. Era a irmã de sua avó.
E atrás dela estavam outros familiares. As vozes começaram a se entrelaçar em um clamor confuso. Não pode ser verdade. Parte da família é isso mesmo? Um murmúrio coletivo explodiu pelo ambiente, carregando suspiros e gestos de incredulidade. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação de um médico como parente já era demais. Agora, a família inteira estava em disputa. Você não entende, Clara. A irmã de Ana lançou um olhar gelado para o médico. Não importa o que você acha que sabe. A mentira sempre foi um manto que cobrimos para nos proteger. Havia mais envolvidos do que você pode imaginar. O médico sorriu, mas agora era um sorriso cheio de triunfos, como se estivesse jogando um jogo muito mais profundo. E se eu disser que sua avó fez um pacto? Uma decisão que alterou o destino de todos nós? Clara mal podia respirar. As luzes pareciam se apagar, a conversa turbilhonava. O que mais havia escondido? E a relação que uma vez considerou como a base da vida que conhecia estava se desintegrando diante dela. Sentindo um nó se formar na garganta, Clara se perguntou: o que mais este homem sabia que mudaria tudo? Até que, de repente, o celular de Clara vibrou no bolso, interrompendo o tumulto. Era uma mensagem da enfermeira do hospital. Clara, precisamos falar urgentemente. É sobre sua avó. O coração de Clara disparou. O que poderia ser tão importante com um movimento brusco? Ela leu a mensagem, mas a tela do celular piscou, mostrando uma nova mensagem que a fez paralisar. Era uma foto e seu mundo virou de cabeça para baixo. Na imagem, uma mulher segurava um bebê. E logo abaixo, com letras garrafais, estava escrito: Ana, a mulher que você pensava que era sua avó. Na verdade, não é a sua verdadeira avó. Clara ficou em estado de choque. Quem era aquele bebê? Ela não reconheceu a mulher, mas semelhança com Luciana a paralisou. Clara virou o celular e o mostrou para Luciana. Quem é essa mulher? Perguntou, a voz falhando. As emoções explodiram. Luciana encarou a tela, o rosto pálido como giz. Não, isso não pode ser verdade. Mas já havia uma fratura no seu olhar, uma fissura de dúvida que Clara nunca tinha visto antes. Quem você é, Luciana? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma flecha, carregadas de uma dor crescente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares, as vozes antes confusas, agora estavam fixadas apenas nelas. Cara, a verdade é mais complexa, começou Luciana, mas o médico a interrompeu com um sorriso sádico. A verdade é que o passado nunca morre. Ele apenas se transforma. A tensão em torno delas era palpável. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? As linhas de sua vida, tudo o que achava que conhecia, estavam se desvendando diante dela como um quadro em movimento. Alguma coisa estava prestes a colidir de forma devastadora. Se essa mulher não é a sua avó, quem sou eu? O que isso significa para mim? O desespero subiu em sua voz, mas a resposta estava distante, como um eco perdido. Nesse instante, uma explosão de luz brilhou além da porta, seguida de gritos. Clara virou-se rapidamente. O que estava acontecendo agora? O que mais estava prestes a ser revelado? A sala, que já era um campo de batalha emocional, estava prestes a ser invadida por algo muito mais perigoso. Clara estava tão perto de descobrir a verdade, mas esse novo elemento poderia arruinar tudo novamente.
Quem sabe que tipo de segredos se escondiam em meio ao caos que se aproximava? Clara ficou ali, os olhos fixos na tela do celular, enquanto seu coração parecia querer saltar para fora do peito. O que isso significa? Ela sussurrou, incapaz de processar a onda de informações. Sua mãe, Luciana, estava paralisada, a expressão de choque cravada em seu rosto. Clara, isso não pode ser. Devem ter se confundido, murmurou Luciana, mas a hesitação na voz dela disse tudo. As palavras estavam pesadas como chumbo e Clara sentia a necessidade de um ar fresco. Mas não conseguia desviar o olhar da imagem, como se estivesse hipnotizada. A sala estava cheia de murmúrios. A irmã Diana, agora diante delas, parecia prestes a explodir de indignação. A verdade é uma arma, Luciana! Ela disparou, voltando-se para o médico. Você sempre soube, não é mesmo? Seu jogo não funcionará mais. O médico apenas sorriu, e aquele sorriso era de um homem que sabia que estava se divertindo em uma partida de xadrez, enquanto todos ao seu redor estavam presos em uma corrida desenfreada. A verdade é que vai além da sua compreensão. E não é apenas sobre a Ana, é sobre toda essa família. O barulho nas vozes e os olhares confusos deixaram Clara aturdida. Minhas emoções dançavam entre o medo e a ira. Por que minha mãe nunca me contou? O que mais está escondido, Luciana? A pergunta passou como um raio, cortando o ar tenso ao redor. No momento certo, eu juro! Luciana respondeu, mas a maneira como dizia isso era uma faca, provocando calafrios na espinha de Clara. Aquela promessa nunca se concretizara. E agora, o futuro que acreditava conhecer parecia uma bagunça total. Mas e se tudo o que sabemos até agora for uma mentira? A irmã Diana interrompeu. Uma mentira que você ajudou a construir. A tempestade de palavras criava um clima pesado, e cada declaração parecia acentuar a sensação de um labirinto, cada vez mais complicado. Enquanto tentava lidar com tudo isso, um barulho estrondoso ecoou do corredor. A porta se abriu com um golpe, e Clara virou-se rapidamente. A enfermeira estava ali, o rosto pálido e os olhos arregalados. Precisamos ir agora! Ela exclamou, ofegante. A sua avó aconteceu algo grave. Precisamos ir para o hospital. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O quê? O que aconteceu? A urgência na voz da enfermeira a deixou inquieta. O médico parecia satisfeito, como se tudo estivesse se encaixando em um plano elaborado que decorria sob a superfície. Antes que Clara pudesse perguntar mais, um novo som ecoou pelo corredor. Foi um grito agudo, um grito abafado, como se alguém estivesse tentando silenciá-lo. A atenção de todos se voltou para a porta. E a expressão de surpresa nos rostos de seus familiares fez o pânico crescer dentro dela. Então, uma nova figura entrou na sala. Uma mulher com um olhar aturdido, mas com traços familiares. Clara a reconheceu instantaneamente. Um nome surgiu em sua mente. Rosa, a amiga mais próxima de Ana. Uma mulher que ela conhecera apenas de fotos antigas. Aparentemente, Rosa não estava sozinha. Ela carregava consigo um fardo que Clara não estava pronta para entender. Clara! Rosa gritou, a voz dela tremendo. Precisamos falar! Eu tenho segredos que podem mudar tudo! Naquele momento, um calafrio percorreu a espinha de Clara. Tudo estava no limite. Segredos foram empilhados como cartas de baralho.
E agora ela estava prestes a descobrir o que realmente estava por trás da história da sua família. Mas o que a mulher tinha a dizer poderia ser devastador. Aquela nova reviravolta estava apenas começando. E Clara teve certeza de que assim que Rosa falasse, nada mais seria como antes. Eles estão vindo, Clara. Eles não vão parar até que tudo acabe. As palavras da mulher foram como um eco distante que prometia uma tempestade iminente. Clara sentiu seu coração parar por um momento, enquanto a realidade da situação a cercava. A luta por respostas estava apenas começando, e o caminho à frente seria sombriamente incerto. Clara ficou aturdida, com os olhos vidrados na imagem do celular. O que isso significa? A voz dela saiu como um sussurro, carregada de incredulidade. Era como se o tempo tivesse parado. Luciana estava paralisada ao seu lado, a expressão de horror aprofundando-se a cada segundo. As vozes na sala se tornaram um burburinho distante. Tudo o que Clara queria era entender. Rosa, com a respiração entrecortada, avançou. Clara, precisamos sair! Agora! A urgência na voz dela era palpável, como um grito no meio do caos. Mas Clara hesitou. O medo e a confusão a impediram de se mover. Quem é essa mulher? O que você sabe sobre a minha avó? No fundo, Clara sentia que havia mais. A verdade ainda estava fora de alcance, como uma sombra ameaçadora. Súbito, o médico sorriu, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro tomando forma diante dele. Você ainda não percebeu, Clara? A vida é cheia de segredos e vocês estão todos perdidos. Os murmúrios crescendo ao redor tornaram-se como um eco surdo. A tensão na sala explodia a cada instante. A irmã Diana estava agora ao lado de Rosa, segurando seu braço. Temos que escapar antes que seja tarde demais. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova figura entrou pela porta. Foi como se o ar tivesse mudado. Um homem robusto, com um ar sombrio, passo firme, olhou diretamente para Clara. O que vocês estão fazendo aqui? Está na hora de acabar com isso. O coração de Clara disparou. Ela sentiu o medo se instalar em sua garganta. Quem é você? A voz dela temia. O passado sempre volta, Clara. E você precisa saber de tudo, até o mais doloroso. As palavras caíram como uma bomba e Clara mal teve tempo de responder antes que ele continuasse. Eu sou seu pai. Um silêncio gritou ao redor dela. Clara ficou paralisada. O quê? Como assim? Quando sua avó ficou grávida, ela tomou uma decisão. Uma decisão que afetou todos nós. Fomos forçados a nos separar. A revelação caiu, pesada como um trovão no céu. Cada membro da família ao redor dela estava agora em choque completo. Luciana, ainda em estado de negação, olhou para o homem, as feições congeladas. Isso não pode ser verdade, Clara. Não acredite nele. O desespero na voz da mãe fez Clara sentir um nó se formar em seu estômago. O que estava acontecendo? Quem era realmente seu pai? Você precisa entender, Clara. Houve um pacto entre sua avó e eu. Algo que transparece por gerações. Você é a chave para resolver todo esse embaraço. Mas precisa tomar uma decisão urgentemente. Eles estão chegando.
Rosa agarrou-se a Clara, a expressão marcada por um pânico desesperado. Precisamos sair agora. Eles não podem nos encontrar aqui. Um grito ecoou do corredor e a enfermeira voltou, ofegante, com um olhar frenético. Eles vêm! Precisamos ir. Agora! O pânico se espalhou pela sala. Clara sentia seu coração martelar no peito, cada batida ecoando a urgência da situação. Ela tentava processar tudo. Seu pai, um pacto sombrio? E o que mais poderia estar escondido? A revelação a fez sentir vontade de cair. Mãe, o que você escondeu de mim? A dor na voz dela era inegável. Luciana olhou para o chão, a culpa estampada em seu rosto. Eu não podia deixar você saber. Era muito perigoso. Os outros atrasaram-se conforme Clara se voltava para o homem. Se você é meu pai, por que nunca esteve comigo? Mas em vez de resposta, o homem apenas balança a cabeça, suas feições carregadas de desespero. É uma longa história, Clara. E pode ser que seja a última vez que a chance de manter sua família unida ainda exista. A sala ficou em silêncio novamente, carregada de ansiedade. Clara sentiu o peso da resposta pairar, mas a sensação de estar à beira de algo muito maior do que ela poderia imaginar era avassaladora. E se a verdade não fosse o caminho para a cura? E se, ao invés disso, fosse a porta de entrada para um abismo? Com um último olhar apavorado, Clara tomou uma decisão instantânea. Vamos sair! Mas quando se virou para a porta, um estalo chamou sua atenção. A luz do corredor piscou e apagou, abrigando-se na escuridão. Clara pode ouvir os passos pesados se aproximando, a respiração coletada e suave ao fundo. Um aviso. Seria o fim? Seu coração disparou. As escolhas a seu redor tornaram-se um turbilhão e a única certeza que tinha era o medo do que poderia acontecer em seguida. Clara se viu paralisada, o olhar fixo na tela do celular, enquanto uma onda de pânico começava a tomar conta dela. O que estava acontecendo? Precisamos sair agora! Rosa exclamou, puxando o braço de Clara, mas tudo parecia um borrão. O silêncio pesado na sala se tornava sufocante. E a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer a envolvia. O pai, o homem que havia se apresentado como tal, era um completo estranho. O que você quer dizer com pacto? Que tipo de pacto? Ela forçou a voz a se manter firme, embora a pressão em seu peito crescesse. Não posso explicar tudo agora. Eles estão vindo. E isso é maior do que você pode imaginar. O tom de urgência nos olhos de Rosa e a ansiedade no rosto do médico acentuavam a tensão. Nesse momento, a luz do corredor piscou novamente e um grito ecoou. Era um barulho familiar, um som que Clara não gostaria de ouvir novamente. Silêncio. O homem robusto, que se apresentou como seu pai, pediu em um tom brusco. E ele se moveu para a saída, como se estivesse preparado para enfrentar qualquer coisa que estivesse se aproximando. Uma sombra monumental se moveu na esquina e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O medo se transformou em uma onda avassaladora ao ver 3 figuras entrando rapidamente. Elas estavam vestidas de branco, máscaras cirúrgicas cobrindo suas faces. Clara mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. É hora de vocês irem! Uma das figuras ordenou, sua voz soando familiar.
Clara franziu a testa. Então, outra figura, um pouco mais baixa, puxou a máscara para baixo, revelando um rosto que ela conhecia muito bem. Sua mãe, Luciana. Você não pode estar aqui. O que aconteceu? A voz de Clara tremeu. Seu mundo instável. As palavras de Rosa sobre correr ecoavam na mente dela. Mas ver sua mãe naquele estado a paralisou novamente. Clara, você não entendeu ainda. Nós estamos em perigo. Ele não é quem diz que é. Luciana gritou. E o médico, agora em estado de calmaria, apenas olhou em sua direção com um sorriso sutil, como se tivesse visto tudo isso antes. Você se esqueceu que só eu tenho a verdade? A confiança dele perturbava Clara. Em meio a toda aquela confusão, um sentimento de traição começava a brotar dentro dela. O que mais Luciana havia escondido? A tensão aumentava. E Clara sentiu novamente os rostos de sua família se iluminarem em pânico. Como se os ecos do passado ressoassem, ela gritou: Mãe, o que está acontecendo? Quem é ele? O que você sabe? Eu sei que a sua avó fez algo. Algo que nos ligou a ele, mas não é só isso. O olhar da mãe tornou-se vulnerável, quase quebrando. Cale-se, o homem disse, brevemente cortando o ar como se estivesse prestes a fazer um movimento. Você não pode protegê-las mais. De repente, uma explosão de luz e caco pristinou gradualmente. Dentro da sala, a figura escura, imponente, parou com um grito. A máscara que cobria o rosto deles foi jogada ao chão, revelando uma identidade chocante. Clara nunca imaginou que veria o rosto de sua melhor amiga de infância, Ana. Clara, você não deve ouvi-los! Ana gritou, seus olhos brilhando de desespero. Nós estamos todos conectados. Ele não é quem você pensa. O mundo de Clara desmoronou. Ana, como assim você está? O que estava acontecendo? Seu coração pulava dentro do peito e a sensação de desespero a envolveu. Precisamos sair agora, Clara. A verdade precisa ser revelada ou todos nós estaremos em perigo. A urgência no tom de Ana era quase palpável. A sala virou um cenário de caos. Clara piscou, tentando entender. As revelações, a conexão, o pânico, tudo girava como um redemoinho. O que realmente era a verdade? O que mais poderia ser escondido? Ela ouviu um sussurro e seus próprios medos ameaçavam tomar conta. Você precisa confiar em mim, Clara. Nós só temos até amanhã, disse Ana. E com essas palavras, Clara soube que havia mais do que apenas segredos a serem descobertos. Havia um mistério profundo, uma verdade que mudaria tudo. Com a luz subindo e descendo ao redor deles, Clara decidiu que não poderia deixar sua vida em mãos de pessoas que ela nem conhecia. E, enquanto as portas se fechavam aos poucos, uma única pergunta se formou em sua mente. Quem? O quê? Realmente era sua família. O terror subiu à superfície e, no aprofundar do desconhecido, Clara se viu em um abismo de revelações. À medida que a porta se fechava com força, criando um eco que ressoava como um sino, Clara sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria a trajetória de sua vida para sempre. Clara ficou paralisada,
os olhos fixos no celular, enquanto a imagem da mulher a deixou em estado de choque. Quem era realmente aquela mulher segurando o bebê? Todas as perguntas se acumularam em sua mente com tanta intensidade que parecia que ia explodir. Rosa segurou seu braço, seu olhar penetrante transparecendo urgência. Clara, precisamos sair! Agora! O ambiente girou em torno dela e a sensação de que o tempo estava escorrendo como areia entre os dedos se intensificava. O que Ana queria lhe dizer? Por que estavam todos tão desesperados? Um medo profundo começou a se instalar em seu coração, como se as sombras estivessem se adensando. Vamos, Clara! Rosa repetiu, puxando-a para o corredor. Mas a figura de seu pai, aquele homem misterioso, entrou em seu campo de visão novamente e algo nele a fez hesitar. A lembrança de suas revelações sobre um pacto, sobre verdades ocultas, retornou com força. Ela não podia ignorar isso. Espere! Clara gritou, fazendo Rosa parar. Clara olhou para o homem. Por que você está aqui? O que mais você sabe? Ele a observou de forma compreensiva, mas com uma frieza perturbadora. A verdade é a única saída, Clara, mas você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Ah! Qual é a verdade? O que você sabe sobre a minha avó? O desespero a fez elevar a voz, ecoando pela sala. Todos pareciam paralisados, o tempo havia parado. Então, do nada, uma lanterna acendeu-se, iluminando o corredor escuro. Clara virou-se e viu uma figura familiar avançando com passos rápidos. Clara! A voz era aguda, penetrante assim que a figura se aproximou. O reconhecimento a atingiu como uma onda gelada. Era Ana, a amiga de infância. Mesmo em meio ao pânico, um misto de alívio e confusão a envolveu. Você não pode ficar aqui. Precisamos ir. Ana insistiu, puxando-a para longe do homem. Mas antes que Clara pudesse reagir, um grito cortante a paralisou. Chega! O pai dela, ou quem quer que ele fosse, gritou, avançando em direção a Ana, mas ela se posicionou entre eles. A tensão aumentou e Clara sentiu a respiração se acelerar. Uma de vocês não deve estar aqui, o homem disse com um tom ameaçador, a raiva estampada em seu rosto. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Nesse momento, tudo congelou. Um estrondo ecoou pela sala. A porta se abriu violentamente e novos rostos entraram. A enfermeira, parecendo mais pálida do que antes, estava acompanhada por 2 homens em trajes escuros. Está tudo perdido. Precisamos sair agora. E por quê? O ambiente estava carregado de tensão e o relógio parecia não avançar. Como se o tempo estivesse vacilando. Precisamos ir. A verdade, ela pode ser a única esperança ou a sua condenação. Uma onda de emoções tomou conta de Clara. Espere, o que está acontecendo? Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Como poderiam estar todos ligados por um segredo tão desesperador? Foi então que algo completamente inesperado a atingiu. Ana, a mulher que parecia ser sua amiga de infância, a quem confiara tantos segredos, virou-se para ela. Eu sou sua irmã, Clara. As palavras dela eram como fogo em uma palha seca, incendiando tudo em sua volta. O mundo de Clara desabou. O quê? Como isso é possível? A voz dela saiu um sussurro. Mal conseguindo sustentar o peso da revelação,
Ana olhou diretamente nos olhos de Clara, com um misto de dor e determinação. Eu não pude te contar antes. Eles estavam me vigiando. Você precisa entender a verdade. A verdade nos salvará. Então tudo isso é um plano, um jogo? Clara estava em choque. Cada parte de seu ser lutando para processar a realidade. A confiança que tinha em Ana agora estava em ruínas. Não temos tempo. Precisamos ir. A enfermeira gritou novamente, mas Clara estava presa em um abismo de desconfiança. Como poderia confiar naquele mundo de traições? Os homens na porta pareciam se mover mais perto, e uma sensação de urgência invadiu o ar pesado da sala. Clara sabia que toda a sua vida estava prestes a mudar novamente. Olhando nos olhos de Ana, a confusão misturou-se com a esperança, mas a dúvida ainda a consumia. E então, a porta se abriu mais uma vez, revelando uma figura que eles não esperavam. Ah, mas a dança está longe de terminar, sussurrou uma voz sombria, e os rostos da enfermagem se tornaram de um pálido aterrorizado. O jogo ainda estava apenas começando. E Clara estava prestes a ser arrastada para um destino que ela nunca poderia imaginar. Clara sentia o coração disparar enquanto a tensão no ar aumentava. Ouvir Ana dizer que era sua irmã, tudo pareceu se desmoronar à sua volta. Irmã? Como assim? O desespero moldava suas palavras, mas ela tinha que entender. Não podemos continuar aqui. Ana apertou a mão de Clara, puxando-a para mais perto. As sombras dos homens se aproximavam, e a enfermeira tentava organizá-los. A verdade é um fardo pesado, mas é hora de enfrentá-la. Qual verdade? O que está acontecendo? Clara mal conseguia respirar. Os rostos ao seu redor estavam tensos, os murmúrios tornando-se mais altos, mais confusos. Seu pai, ou quem ele dizia ser, estava à altura da situação, as feições firmes. Era uma guerra de emoções e todos pareciam à beira de um colapso. Clara, você é a chave para tudo isso. O que sua avó fez foi para proteger você e nossa família. O homem falou com uma urgência estrondosa, sempre olhando nos olhos dela. A conexão era esmagadora, como se quisessem arrancar todos os segredos e jogá-los na luz. Mas antes que pudesse pensar em responder, os rostos apagaram-se em silêncios tensos. A porta atrás delas foi arrombada e Clara sentiu-se arrastada para um novo nível de caos. 3 figuras adentraram, figuras que pareciam saídas de um pesadelo, mas o desespero não a permitiu hesitar. Saia da frente! Um dos homens gritou, sua voz profunda e autoritária. Ele se voltou para a enfermeira e gritou, onde está a verdade? Ela está aqui. A verdade está aqui. A enfermeira exclamou, como se estivesse tentando colocar um ponto final em uma discussão interminável. Ana puxou Clara mais para perto, os olhos arregalados. Confia em mim, precisamos sair. O tempo parecia um filme acelerado, cada segundo uma eternidade. Clara sentia o mundo desmoronar, mas havia uma chama de determinação que queimava dentro dela. Em um ato inesperado, ela gritou: chega! Eu quero saber a verdade. Não vou correr mais. Não vou me esconder. A sala caiu em um silêncio eletrizante. Todos a encaravam. O clima mudara completamente. A figura mais próxima de Clara, seu suposto pai, parecia surpreso, mas logo tomou a frente. A verdade é um monstro, Clara. Nossos ancestrais apagaram a história, mas ela ressurge a cada geração. Sua avó, ela fez um pacto para proteger todos nós. E nesse processo, você se tornou o foco. Um pacto? A incredulidade a dominava, mas ela não podia mais se permitir duvidar. O que estava acontecendo?
Essa realidade é maior do que você imagina, mas seu passado é entrelaçado com o nosso. Precisamos unir forças se quisermos enfrentar o que está por vir. Ele olhou para a porta por onde os homens entraram. Clara viu que o desespero estava se transformando em força, inspirando fundo. Clara finalmente se virou para Ana. Então você é minha irmã? Mas como posso confiar em você depois de tudo? E tudo isso, o médico, as mentiras, é uma trama que parece infinita. Clara, eu sei que é difícil, mas o que importa agora é que somos uma família. Cabe a nós reescrever nossa história. Ana respondeu, sua voz um misto de alívio e dor. O tempo estava se esgotando e Clara percebeu que era agora ou nunca. Então vamos parar de correr e enfrentar isso. A verdade é a única forma de recuperar o que é nosso. Uma energia nova preenchia a sala. Luciana, agora parecendo mais forte, tomou a mão de Clara. Faremos isso juntas. Essa família irá superar tudo. Precisamos ir agora! A enfermeira gritou, os olhos alertas. A urgência era palpável e Clara sentiu que todas as respostas estavam à vista. Sorrindo para sua nova família, ela finalmente viu um futuro, incerto, mas cheio de esperança. Vamos! Com isso, elevaram-se em direção à porta, prontos para encarar as sombras do passado. À medida que atravessavam a porta, Clara soube que a luta estava apenas começando, mas a união deles traria luz a qualquer escuridão. Para você que leu até aqui, agora é sua chance de mostrar apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e prove seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos uma comunidade e sua participação é tudo.